Boa tarde, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ok aí do outro lado da tela. E vamos que vamos, né? Então, pessoal, essa aula eu estou fazendo para aquelas pessoas que faltaram durante a minha aula nessa semana, ok? Então, prestando atenção, essa aula que foi dada, né? Então, durante essa semana, de 6 a 10, né? Então, olha aqui, prestando atenção, vamos lá, pessoalzinho. Então, pessoal, que eu trabalhei com quem apareceu na aula durante essa semana, né? Então, não se preocupe que você também vai ter acesso. Então, olha aí, anota no seu caderninho, então, que essa semana nós trabalhamos com a civilização grega. Ok? E você vai colocar aí no seu caderninho, aula 3. Civilização grega, aula 3. Ok, meus queridos? Então, a gente trabalhou com a civilização grega, aula 3, tá bom? Então, esse é o título da aula que a gente trabalhou essa semana. Vamos deixar aqui em vermelho. Então, civilização grega, aula 3. Professor, o que você trabalhou da civilização grega e por que aula 3? Meus queridos, vocês têm que lembrar que eu já trabalhei com vocês há 2 semanas, eu estou trabalhando com vocês, então, a civilização grega, né? Falamos, então, dos períodos da história da civilização grega, falamos do surgimento das poleis, falamos do surgimento das guerras, né? A Guerra do Peloponeso, e a Guerra dos Medos, contra os Medos, né? Então, nós estamos falando sobre os gregos. E nessa aula nós vamos falar de termos que surgiram lá na antiguidade, inclusive na civilização grega, e que se perpetuam até hoje. O que eu quero dessa aula de hoje, meus queridos, é que vocês percebam que um termo histórico, ele pode se modificar com o passar do tempo. Um termo histórico, ele pode continuar existindo, mas ele se modifica com o passar do tempo. E assim foi, ok? Então a gente vai ver, por exemplo, que a democracia foi criada lá atrás com os gregos. É a mesma democracia, professor, que nós temos hoje na atualidade? Não, esse termo se modificou. Lembrando que, meus queridos, o que é democracia mesmo? Então, ó, democracia. Nós podemos dividir essa palavra em 2 partes, tá? A primeira palavra vem da palavra grega demos, que em grego significa povo. E o outro termo dessa palavra é cracia. O que significa cracia em grego, professor? A palavra cracia em grego significa poder. Então, democracia significa o quê? Então, gente, poder nas mãos do povo. O poder vem do povo. Então, poder vem do povo. Mas nós vamos perceber que essa democracia na Grécia, mesmo tendo esse significado, não era assim que acontecia, né? Como eu já falei para vocês. Para se ter acesso à democracia, por exemplo, em Atenas, tinha que ser cidadão. Quem é cidadão na Grécia Antiga, professor? O homem maior de 18 anos, nascido em Atenas. A mulher era considerada cidadã? Não. A criança era considerada cidadã? Não. O estrangeiro era considerado cidadão? Não. Então, a gente pode até falar que o conceito de cidadania também se modificou com o passar do tempo, né? Como eu falei na aula passada, na Grécia Antiga, a democracia era algo excludente, ok? Então, democracia, tá bom? Além desse termo, nós vamos ter mais 5 termos que nós vamos estudar hoje, que eu quero que vocês saibam, que eu quero que vocês aprendam, porque esses termos, inclusive, já foram questões de vestibulares, ok? Então, qual o primeiro termo, professor, que a gente vai ver? O primeiro termo vem, logicamente, da palavra democracia, que é a democracia, só que é a democracia que a gente chama de direta. Democracia direta. Você pode colocar aí no seu caderno também, abrir um parênteses e colocar democracia da Grécia Antiga. Então, a democracia que os gregos utilizavam era essa democracia direta, tá bom, gente? Professor, o que é a democracia direta? A democracia direta, gente, nada mais é do que quando o próprio
indivíduo. Então, democracia direta, meus queridos, é quando o próprio indivíduo toma as decisões, ok? Mas, professor, calma que você já vai entender. Então, democracia direta, quando o próprio indivíduo, ele toma suas próprias decisões, ok? Democracia direta, quando o próprio indivíduo, ele toma suas decisões. Vamos mudar de cor aqui para ficar mais bonito. Então, democracia direta, quando o próprio indivíduo toma suas decisões. Agora, vamos para o próximo termo. Democracia indireta. Você também pode abrir um parênteses aí no seu caderninho e colocar democracia representativa. Democracia representativa. Professor, o que foi a democracia representativa? Ou o que é a democracia representativa? Então, você vai colocar aí, é quando o indivíduo escolhe alguém para representá-lo, e tomar decisões. Ok? Professor, me cita um exemplo de democracia indireta. Meus queridos, se você parar para analisar um pouquinho, nós vamos ver que o próprio Brasil é um exemplo de democracia indireta. Mas por que, professor? Porque no Brasil nós escolhemos quem? O presidente da República para tomar as decisões pela gente. Nós escolhemos os deputados, nós escolhemos os vereadores, nós escolhemos os governadores, nós escolhemos os prefeitos. Então, todas essas pessoas, elas chegam ao poder para nos representar e assim, então, tomar as decisões por nós. Somos nós que tomamos a decisão? Não. Quem tomam são eles, em nome de nós, em nosso nome. Ok, queridos? Então, democracia direta é quando o próprio indivíduo toma as decisões. Na Grécia Antiga, o cidadão tomava as suas próprias decisões. Ele chegava lá, por exemplo, na Acrópole, e lá ele decidia. Agora, aqui no Brasil, quem decide são os nossos representantes. Por isso, em vez de democracia indireta, pode aparecer lá no vestibular de vocês, democracia representativa. É a mesma coisa, tá bom? Então, democracia, poder vem do povo. Democracia direta, quando o próprio indivíduo toma as decisões. Democracia indireta é quando o indivíduo escolhe alguém para representá-lo e tomar decisões, ok? Estão acompanhando comigo? Então, meus queridos, vamos agora para os próximos termos, né? Próximo termo que eu quero que vocês prestem atenção e entendam é esse termo aqui. Escravidão. Então, o próximo termo é escravidão. Meus queridos, vocês podem ter muitas ideias do que seja escravidão, ok? Mas a partir de agora, toda vez que o professor de história falar em escravidão, eu quero que essa ideia venha à sua mente. Que ideia, professor? Então, escravidão é quando um ser humano transforma outro ser humano em mercadoria. Ok? Professor, não entendi. O senhor pode explicar? Lógico, meus queridos. Então, prestem atenção. O que é escravidão? Escravidão, então, meus queridos, é quando um ser humano transforma outro ser humano em mercadoria. Prestem atenção aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui na minha mão, uma agenda. Gente, essa agenda é minha, porque eu comprei ela, né? Ela é minha porque eu comprei ela, eu paguei um valor nela, então, a partir desse momento, ela se torna minha. E se ela é minha, eu posso fazer o que eu bem entender. Se eu quiser doar essa agenda para alguém, eu posso? Posso. Por quê? Porque fui eu que comprei. Se eu quiser, em vez de
quiser rasgar essa agenda, eu posso? Posso, por quê? Porque fui eu que comprei. Então, quando a gente transforma algo em mercadoria, esse algo, mesmo tendo um valor financeiro, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Então, é por isso que o termo escravidão, ele vai muito além até daquilo que você pensou aí na sua casinha. Tá? Então, toda vez que a gente falar de escravidão agora, eu quero que vocês entendam que escravidão é quando o ser humano transforma outro ser humano em mercadoria. E então, esse ser humano que foi transformado em mercadoria, eu posso fazer com ele o que eu bem entender, ok? É bem pesado esse termo, tá? Mas a gente vai ver que o termo escravidão, ele não se modificou com o passar do tempo. Ele continua a mesma coisa. Escravidão é quando eu transformo o ser humano em mercadoria. Mas algo se modificou na escravidão. O que, professor? As pessoas que foram escravizadas, que é o que eu vou mostrar para vocês abaixo. Nós vamos ver que com o passar do tempo, as pessoas escravizadas elas também mudaram. Por exemplo, vamos falar agora da escravidão na Grécia Antiga. Eu estou falando da Grécia Antiga, viu, meus queridos? Mas poderia ser qualquer um dos povos da antiguidade que a gente já estudou, tá? É que como nós estamos falando da Grécia, do povo da civilização grega, então vou encaixar aqui com Grécia Antiga. Então, escravidão na Grécia Antiga se dava de duas formas. Quais formas, professor? Dívidas ou guerras. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, meu querido, que a escravidão na Grécia Antiga, ela só ocorria de duas maneiras, ou por dívidas ou por guerras. Como assim? Se você devesse algum dinheiro para alguém, você poderia fazer com que essa pessoa se tornasse seu escravo. Ou, no caso de uma guerra, o perdedor também se tornava seu escravo. Então, a escravidão, ela se transformou, vocês vão ver a partir de agora. Não o termo escravidão, mas quem a gente escravizou. E, então, o último item dessa aula de hoje